Colossenses capítulo 3. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma sombra que nos persegue. Colossenses 3, a partir do versículo 5. Acompanhe na sua Bíblia ou pela TV. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Você pode curvar sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos e te pedimos, ó Deus, que com temor e tremor possamos ouvir a tua voz. Fala conosco. O motivo principal de estarmos aqui é sairmos instruídos pela tua palavra, porque a tua palavra é vida para cada um de nós. Fala conosco, Pai. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, que todos digam amém. Bom, é muito interessante nós percebermos como Paulo vê a igreja cristã, já na sua época, né? Vamos falando aí em 2000 anos aproximadamente, se modernizando. Algumas práticas abrangendo a igreja, e isso estou chamando de modernidade para a sua época. Que dirá nos nossos dias? A igreja judaica estava sofrendo uma reformulação, se a gente pode dizer assim, não é? Muitos judeus estavam abraçando a fé cristã, muitas críticas, né, desse novo comportamento, e, logicamente, eles estavam dizendo não para a lei e para as leis. O que eu estou chamando de lei, estou falando da lei mosaica, dos preceitos dos judeus que até então duravam ali muito firmemente. E também as leis, com L bem minúsculo, que eram as leis, as normas, as doutrinas, etc., o modo de proceder das autoridades eclesiásticas com o povo. E aí me chama a atenção esse momento que Paulo está vivendo, porque Cristo ele vai trazer assim uma proposta diferente. A gente pode entender dessa forma. Cristo vem não desmerecendo a lei, não refazendo a lei, mas trazendo um entendimento para eles um tanto quanto novo. E ele começa a dar os sinais. Hoje a gente fala muito da graça. Cristo começa a apontar para a graça que ainda não é compreendida ou não é experimentada com compreensão. Eu, no meu modo de pensar, digo eu, tá? Não a Bíblia, digo eu entendo que a graça já estava desde sempre, mas não havia compreensão. E aí Cristo traz nessa reformulação, nesse novo modo de pensar do reino de Deus, através das suas pregações, seus ensinamentos, o modo em que ele realizava os milagres, ele começa a apresentar a proposta da graça. E, logicamente, ele era suficiente, né? Ele se apresentava como filho de Deus. Alguns já entendiam isso, alguns ainda não, mas bastava ele realizar uma multiplicação de pão, bastava ele curar um cego e as pessoas começavam a dar ouvidos a ele com mais seriedade, né? Apesar de sofrer muitas críticas das autoridades ali da religião judaica. Mas Jesus tinha poder e autoridade, vamos dizer assim, para pregar o reino de Deus com poder e autoridade. Ele, sendo filho de Deus, ele tinha isso. Mas e quanto aos seus sucessores, a igreja
que estava crescendo. Depois que Jesus é morto, ressuscitado, assunto aos céus, a igreja começa então a se espalhar. O apóstolo Paulo tem uma experiência mais à frente, mas ele se posiciona logo como um cristão, ele começa a buscar em Deus respostas, e ele começa a pregar o evangelho, inaugura uma igreja, recebe informações sobre esta igreja, e aí ele chega a esse momento que nós dizíamos no início, uma modernidade. A igreja está sofrendo uma transformação, e não diferente dos nossos dias. Nós falamos de uma igreja hoje que não se parece em nada com a igreja de 10 anos atrás, muito menos com a de 20 anos atrás, muito menos com a de 2000 anos atrás. E não dá para a gente querer, num sentimento saudosista, fazer com que a igreja volte aos tempos de outrora. Não. O que nós podemos fazer é experimentar um pouco dessas novidades e tentar não fugir do propósito, que é viver em santidade, experimentar a comunhão. Nós sabemos que a igreja hoje, pelo advento da rede social, tem se esfriado bastante. Nós temos pessoas muito acomodadas, acompanhando cultos. Hoje mesmo conversava com um senhor que eu conheci, eu dizia, e aí? Ele, olha, eu era baterista da igreja tal, conheço o pastor tal, ajudei a inaugurar a igreja tal, e ele contou uma história linda. No final eu perguntei, e você está onde agora? Ele disse, eu estou um pouco afastado. Eu falei, da igreja? Sim, só da igreja, pastor. De Cristo não. Eu falei, é impossível. Porque a igreja é o que promove o aquecimento da brasa. O calor do Espírito se manifesta na comunhão dos irmãos. Logicamente, você tem a presença de Deus onde quer que você vá, mantendo-se em santidade, não sujando as suas vestes na lama do pecado. Você tem Cristo, sim. Mas para manter a chama acesa, você precisa da comunhão. A comunhão é para isso. Estamos aqui para olhar uns aos outros, nos preocuparmos uns com os outros, orar uns pelos outros. A igreja tem essa finalidade. Então, há uma diferença em Cristo dizer, falar, revelar o Evangelho, e agora, na sua ausência física, os discípulos fazerem a mesma coisa através das igrejas. E aqui nós estamos falando sobre, em especial, a igreja de Colossos. Como os colossenses estavam se comportando como igreja cristã. Veja que havia uma necessidade de serem ensinados, corrigidos. E o apóstolo Paulo dedicava muito tempo, não apenas a evangelizar os gentios, mas reevangelizar os cristãos. E me parece que a igreja de hoje está vivendo mais essa ênfase. Estamos necessitando reevangelizar os crentes, a corrigir alguns comportamentos, porque, como diz o título da mensagem, há uma sombra que nos persegue. Sim, há uma sombra que nos persegue. E o que verdadeiramente se espera da igreja que nasce lá em Colosso, pelo menos para aquela região, é uma igreja que saiba lidar com essa sombra que persegue. É uma igreja que precisa testemunhar mais do que falar. Alguém já disse que o testemunho, o modo de vida arrasta, enquanto a pregação apenas pode esclarecer, mas não tem tanta firmeza. No diálogo que eu tive com esta pessoa hoje, eu disse para ela, olha, sua família também não está na igreja, eu acho. Ele disse, não, ninguém, todo mundo me acompanhava. Eu disse, aí está o ponto. Se você volta, se você é frequente à igreja que você se colocar à disposição, revisite os seus pastores, veja lá quem cuidou de você no passado, mas você vai ver que muitos vão olhar para você e dizer, o que está acontecendo com ele? Ele está voltando para Cristo? Ele está de novo na igreja? E aí eu não tenho dúvida que esse testemunho vai arrastar toda a sua família. É muito importante essa firmeza de fé. E essa ideia da sombra que nos persegue é muito boa para a gente enxergar um pouquinho isso, né? É bem verdade que a gente... Não sei se você já reparou na sua sombra. Eu, quando era criança, eu gostava de fazer a sombra parecer grande ou pequena, dependendo da posição da luz. Eu brincava muito com isso. Eu dobrava uma esquina, a sombra parece que ia para outro lugar, daqui a pouco ela me acompanhava, né? A sombra tem essas nuances assim. Mas eu usava isso
de uma forma muito infantil. Hoje eu entendo que nós devíamos usar e perceber de uma forma amadurecida, adulta, que essa sombra continua nos perseguindo, sim, a cada um de nós. Não existe um ser que não tenha uma sombra, a menos que estejamos falando do homem invisível. Você acredita no homem invisível? Talvez ele não tenha sombra. Você já viu o filme do Homem Invisível? Alguém joga água, tinta, sei lá o que nele, e logo aparece a imagem. Se aparece a imagem e tem luz, vai ter sombra. Só que no filme parece que ele confunde com a sombra, não me lembro bem. Nós sabemos no mundo real que todos nós que aqui estamos, nós não somos invisíveis. Podemos parecer invisíveis aos olhos humanos. Nossas falhas, até mesmo os nossos acertos, muitas vezes não são vistos ou reconhecidos pelos homens, né? O meu neto, quando entra na TV e eu estou assistindo, eu digo: ops, sai da frente, você não é invisível. Aí que ele fica na frente fazendo gracinha, eu disse: rapaz, eu quero ver o filme, sai da frente. Você não é invisível. O dia que você for invisível, você pode ficar aí. E nós entendemos bem dessa questão de sermos vistos por todos, principalmente quando nós incomodamos. Se você quer acertar com Deus, você vai ser visível para o mal, vai incomodar o mal. Mas para que você incomode o mal, você tem que estar na luz. Sem luz não tem sombra. Quem está no escuro não vai fazer sombra, porque a sombra já é escuridão. Então nós não vamos ficar aqui filosofando, logicamente, não é essa a nossa intenção, mas nós sabemos que nós somos devidamente visíveis, principalmente para Deus. E às vezes a gente se esquece disso, né? Somos visíveis para Deus. E aí nós precisamos entender como Deus vê a nossa reação diante dessa sombra que nos persegue. Quero ler um outro texto aí mesmo em Colossenses, capítulo 1, porque parece que Paulo está percebendo uma sombra que persegue lá a igreja. Colossenses, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão de Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, esteja com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade e do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Veja que o apóstolo Paulo tem aqui uma preocupação, né, condizente com a realidade. Ele está sabendo, ouvindo notícias de que a igreja está crescendo pela graça de Deus. Mas ao mesmo tempo que a igreja crescia, a sombra que acompanhava a igreja, sendo ela visível, também crescia. Veja que estamos falando em proporções do corpo e da sombra. A sombra de um palito de fósforo, logicamente, vai ser menor do que a sombra de uma árvore frondosa. Mas é interessante que, para se fazer palitos de fósforo, até então, precisamos cortar a árvore frondosa. Em detrimento de algo menor, talvez algo maior seja sacrificado. Não tem jeito, a vida é sempre assim. Mas a sombra, no caso da igreja, vai continuar crescendo, 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 à medida que a igreja cresce. E quando eu falo de crescimento da igreja, ela é uma árvore frondosa. Nós seríamos assim, numa expressão, numa ilustração, os palitos de fósforo. Quando queremos, pegamos fogo. Mas a árvore precisa estar ali saudável para que ela possa ser aproveitada para fazer os palitos. Então, trazendo essa ilustração para a igreja ela tem uma sombra bem volumosa.
Tudo o que acontece no ambiente secular tem uma resposta, uma proporção bem menor. Nós somos pegos de surpresa a cada momento, né, quando vemos o título pastoral e pessoas que se dizem cristãs, sacerdotes, cometendo atos libidinosos, ou mesmo aquele que se diz crente. Que escândalo! Aquele que deveria pregar a verdade, aquele que deveria viver na verdade, está envolvido com tais e tais práticas. Isso assusta, mas o que é isso? É a sombra da igreja, irmãos. A sombra da igreja hoje é muito grande. Falar de ser cristão, mesmo num título, num nome, numa denominação cristã, que vai perdendo o efeito com o passar dos anos, muita gente, e eu também, e acredito que você também, dá crédito quando alguém diz, sou cristão, quando usa o título da igreja, ou quando diz, sou presbítero, pastor, bispo, sei lá, qualquer título que você tenha de autoridade, as pessoas vão dar um crédito maior, porque a sombra da igreja é uma sombra grande. A igreja tem a responsabilidade de pregar o evangelho, anunciar a verdade, se colocar à disposição para a transformação da humanidade. Por isso, quando bate o escândalo é maior, o barulho é maior. Então, assim como nós entendemos, né, que as pequenas vegetações, aí vamos lembrar do palito de fósforo, precisa da luz do sol. Se as grandes árvores não forem podadas, elas não serão frondosas. Eu poderia entrar aqui na questão da poda de uma árvore e entender que às vezes parece que o vento de Deus dá uma sacudida na igreja, sabe? Para que as goiabas podres caiam, para que os galhos velhos quebrem, para que ela continue verdinha, dando frutos. Porque no sentido geral, a igreja é guardada por Deus. Mas alguns dos galhos, às vezes, erram feio. E a ideia do apóstolo Paulo é não permitir que a igreja de Colosso, que está aqui sendo referenciada como uma boa igreja, que tem esperança, que produz frutos, não se envolva demasiadamente com as questões da velha criatura. Por isso ele cita muitas questões, e nós vamos falar algumas delas aqui, para que essa nova jornada em Cristo seja positiva para cada um e para a igreja de uma forma em geral. Então, os atos da velha criatura estariam assim atrapalhando o crescimento da igreja, mesmo que individualmente. Até então, Paulo, a gente leu aqui no capítulo 1, ele está dando uma noção que é uma igreja boa, uma igreja que dá fruta, uma igreja que cresce, é uma igreja que evangeliza, mas que se alguns que ali estão, se alguns palitinhos de fósforo ali estão, dão um mau testemunho, vai prejudicar todos ao redor. Porque já no tempo de Paulo, há 2000 anos atrás, a igreja crescia e os atos reprováveis também cresciam. E essa sombra, então, é reparada pelo apóstolo Paulo, sombra essa que às vezes nem todos veem. A nossa visão enquanto igreja precisa ter essa clareza de entendimento. Como eu represento a igreja? Quando eu saio daqui e me apresento lá fora e digo, olha, eu sou da igreja tal, eu sou cuidada pelo pastor tal, nós estamos envolvendo um corpo e os nossos atos podem trazer uma visão positiva desta igreja, do pastor, da direção, ou negativa. E a sombra está lá. E aí a preocupação do apóstolo Paulo é justamente tentar ajudar a igreja a enxergar que os atos da velha natureza não podem ressuscitar. A preocupação de Paulo aqui, lembra o que eu falei? Ele está reevangelizando a igreja. Ele está dedicando um tempo a falar com uma igreja que deveria estar agora ocupada em ganhar almas para o reino de Deus e não precisar de uma reevangelização. E é isso que Paulo está fazendo. Lá no versículo 5 do capítulo 3, nós lemos isso. Vamos de novo. Capítulo 3, versículo 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, olha como já havia há 2000 anos, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. O sentido da idolatria aqui
está envolvendo agora a avareza humana. Isso é meu, isso me pertence. Calma, você tem direito de usar se você conquistou, se você trabalhou. Mas a grande verdade é que nada é nosso. Nada é nosso. A gente usa emprestado. Alguns usam mais, alguns esbanjam, alguns usam pouco ou quase não tem, mas tudo é emprestado, de todos. Já sabemos disso. Então, vamos continuar lendo o versículo 7. Versículo 6. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, todas essas que ele relacionou. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado quando viviam nelas. E aí Paulo entende que, sendo uma igreja, eles não vivem mais nessa prática. Mas se não vivem, por que ele está então corrigindo eles? Por que ele está liberando uma palavra? Porque ele quer ver a igreja como uma árvore frondosa e que essa sombra não atrapalhe, porque o sentido de sombra aqui está mais relacionado, pelo menos no título da mensagem, àquilo que arremete às trevas e não aquela sombra que refresca. Trevas. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Versículo 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. Aí ele vai trazer uma nova relação. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Vê que aqui o caráter da santidade está muito claro. Paulo está colocando a igreja no papel que deveria ainda exercer de um grupo de pessoas que se mantêm em santidade, que se esforçam para isso, que não se entregam às falas obscenas, que não ocupam o tempo com a carnalidade da vida, porque isso era da vida passada. Agora, enquanto igreja, todos vão observar essa árvore frondosa. Veja que essas idolatrias que estavam aqui, estavam se referindo não à idolatria dos ídolos pagãos de Roma ou qualquer coisa parecida das nações pagãs. É a idolatria deles mesmos, a carne falando mais alto. A vaidade, a presunção, o modo de viver que vai se tornando aqui, aos olhos do apóstolo Paulo, uma grande idolatria. Então, de que adianta serem crentes com Bíblia nas mãos, rodopiando, falando língua estranha, com certa autoridade sobre os demônios, mas se as sombras estavam aparecendo mais do que a vida física, o resultado, aquilo que eles deveriam ser. Se você já brincou com as sombras, às vezes a gente coloca a mão na luz, né? E faz sinais assim, isso aqui é um jacaré, as crianças gostam. Quando você vai entregar algo para alguém, quando você vai abençoar a vida de alguém, você tem que fazer isso por você, você não pode mandar a sombra fazer isso. Seria uma ideia de falsidade. Eu estendo a mão, mas só a sombra vai. Ó, segura aí. Segura o quê? O que eu tenho que entregar está comigo. É a minha vida. É a minha tarefa de fazer isso. Então, é muito interessante a gente falar um pouquinho sobre essa ideia da sombra, porque o que Paulo temia é que a sombra da igreja amedrontasse os que se convertiam à medida que a igreja crescia. Volto à ideia do testemunho que cada um deve dar. Lembra aqui quando Paulo fala da linguagem obscena? Às vezes eu me pego repreendendo irmãos, né? Mas no amor, você ainda fala isso? Não, pastor, eu falei, é pecado? A pessoa traz logo esse sentido do pecado, né? Falar isso é pecado? Eu falei, não leva tudo pela questão do pecado. Mas determinadas palavras não arremetem àqueles que estão vendo você à santidade que você deveria ter. Então não vivo mais eu por mim mesmo, eu vivo por Cristo. E se eu vivo por Cristo e para Cristo, eu preciso necessariamente dar um testemunho cristão. Então, essa linguagem no falar é muito clara. Paulo parece que está recebendo notícia de alguns crentes de Colossos que estão falando coisas que não deviam, sentando com pessoas que não deviam, se envolvendo em práticas que fora da igreja já era abominável. E quando entravam na igreja? Santos. Eu aprendi com o saudoso bispo Moacir. Ele dizia que a maçaneta do gabinete dele era mágico, encantado. Eu dizia, por quê? Porque todo mundo que entra no gabinete é santo.
Ele pega na maçaneta, vira santo na hora. Aí ele só chega aqui falando as coisas boas. Ele não chega aqui para dizer, pequei, errei. O marido, quando chega sem a esposa, é para dizer que ele é santo e a esposa não presta. A esposa, quando chega sem o marido, é para dizer que ela é santa e o marido não presta. É sempre assim. Então ele falou, olha, eu acho que a maçaneta do meu gabinete tem um poder mágico, não é possível. Ele brincava com isso, mas nós entendemos que o nosso testemunho deve ser dentro e fora, e melhor, fora e dentro. Temos que ser a mesma pessoa. Então, eles pescavam novas almas, e o Espírito operava, mas as sombras de cada um deles, ou da igreja mesmo, estava assustando alguns. Versículo 9, continua aí, vamos ler. Deixa eu achar aqui. Não mintam, olha aí, uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Olha, enquanto a igreja cresce, evangeliza e ganha almas, parece que a sombra dos atos errados, os atos libidinosos, das práticas da velha criatura, estava crescendo mais do que eles. E aí é quando a gente fala, né, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É um cuidado que nós devemos ter individualmente, queridos. Então, nessa advertência que estamos trazendo, não por nenhum motivo especial, a igreja tem esse hábito, pelo menos quando eu sento para ouvir mensagem, eu tinha esse hábito, hoje eu não tenho mais, de dizer, o pastor está falando de alguém, pastor, aconteceu alguma coisa. Não. Sempre acontece. Desde que a igreja foi inaugurada, essa mensagem pode ser pregada a todos os cultos, porque é uma mensagem atualíssima. Ele está falando da mentira, por exemplo. Como nós podemos experimentar estar debaixo da verdade que é Cristo e ainda não conseguir vencer o ato de mentir, por menor que seja a mentira? Se nós levarmos para a ideia do pecado, não existe pecadinho, pecado médio, pecadão. Segundo João, há pecados que não vale a pena você orar, mas aí a gente deixa para um outro dia falar sobre isso. A ideia da mentira é mentira. Aquilo que não traduz a sinceridade, a verdade, vai ser visto como uma sombra negativa na nossa caminhada. E essa sombra é a velha natureza, que para ela valia tudo. O que falta, então, na igreja de Colosso? Igreja de Colosso, tá, irmãos? Fica tranquilo, é lá em Colosso que acontece isso. Aqui não acontece nada disso. Na igreja moderna não tem isso. Ai, pastor, estou mentindo não, estou só brincando um pouquinho. Mas há 2000 anos, a mentira já estava ganhando terreno. E aí Paulo começa então a se preocupar com essa transformação que deveria ocorrer, e por algum motivo na vida de alguns estava demorando a ocorrer. E aí Paulo escreve para toda a igreja. Percebe que aqui Paulo não está, como já aconteceu, exortando um ou outro. Paulo não está mandando corrigir o irmão tal porque errou. Não, Paulo está falando para toda a igreja. Esta palavra entra primeiro no coração de Paulo, através da revelação do Espírito de Deus, para que ele depois colocasse no papel. E eu não tenho dúvida que quando as cartas eram lidas nas comunidades, aquele que lia a carta também aproveitava da bronca de Deus para ele primeiro, para depois o povo dizer, olha, Deus está falando. E aí sim a gente vai particularizando do nosso jeito. Deixa aí em Colossenses, volte um pouquinho em Romanos, que Paulo vai dizer aqui agora para a igreja de Roma, algo que podia ser repetido lá na igreja de Colosso, que está em Romanos 12, versículos 1 e 2. Você conhece bem esses versículos. Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, olha o que ele diz, pelas misericórdias de Deus, é como se ele estivesse pelo amor de Deus. Olha a expressão que é usada. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Primeiramente o que eles pensavam e depois praticavam, para que possam experimentar qual é
A boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Porque se for da carne, a gente não precisa perguntar para Deus. Você já viu o crente orando para Deus? Você nunca viu e nem fez isso, mas eu conheço pessoas que fazem isso. Senhor, posso ou não fazer tal coisa? Tal coisa já é um pecado. Mas ele quer a anuência de Deus, porque às vezes a oração dele não é respondida como ele quer. Então, para ele, o silêncio é positivo. Ele tem a frase, o adágio popular: quem cala, consente. Você já ouviu isso? Então, eu oro a Deus, falo das minhas loucuras, dos meus pensamentos, os meus atos que eu quero praticar, que não vão agradar a Deus, mas aí eu vou até Deus, converso com Ele. Se Ele não falar nada, dizendo não faça, é como se Ele estivesse consentindo. Isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade. Se nós tivéssemos o hábito de, nos pequenos detalhes, falar e esperar Deus responder, muitos erros nós não cometeríamos. Mas como Deus não responde no tempo que a gente quer, às vezes sim, a maioria das vezes não, a gente começa então a entrar nessa esfera de achar que tudo o que eu penso, por ser crente, por ler a Bíblia, por orar, por falar em mistério e coisas parecidas, nós começamos a achar que os nossos atos estão sempre certos. Uma vez eu corrigi um irmão que falava de um jeito que nem eu, quando não era crente, não falava. E ele estava dentro da igreja. E ele usou 2 ou 3 palavrinhas que eu disse: rapaz, eu acho que o irmão tem que falar mais baixo. Não, pastor, meu jeito de falar é assim. Eu não era nem pastor. Irmão, meu jeito de falar é assim. Eu disse para ele: olha, o que você está dizendo é um péssimo testemunho, por exemplo, para quem chega e quer ouvir novidades, boas novas do reino. As velhas práticas não combinam mais com aquele que diz que é nova criatura em Cristo. Quantas vezes, queridos, na minha jornada pastoral, que não é tão longa assim, eu dei esse mesmo tipo de conselho dado por Paulo. Mas sempre eu deixo muito claro que é apenas um conselho pastoral. É um conselho. Não tem o dito, quem avisa amigo é? A gente tenta ser amigo aconselhando, dizendo: olha, não faz tal coisa, isso não acaba bem. Não, pastor, mas está sob controle. Deus sabe de todas as coisas. Ainda bota a culpa em Deus, irmãos. Isso acontece nos últimos dias. Talvez com mais ou menos frequência, dependendo da situação. Mas isso também faz parte de uma inversão de valores que Paulo já estava experimentando lá. Eu não sei se você tem essa visão teológica, histórica, de que a igreja crescia e muitas coisas estranhas aconteciam, de modo que o apóstolo que inaugurava tal igreja, ele saía de lá, passava alguns anos fora, quando ele voltava, ele não reconhecia a igreja. Ele pensava: não foi essa a igreja que eu inaugurei. Cadê o Espírito de Deus? Cadê a santidade? Cadê isso? Então, por isso as cartas vão doutrinando, tentando trazer a uma visão de luz e não de trevas. Isso é muito sério, queridos. Então, o que Paulo vê? Que mesmo a igreja revestida do poder de Deus, independente do que ela estivesse vestindo, ela ainda mostrava uma sombra que assustava mais do que as ações. E aí eu repito, só existe um modo de você, estando na luz, não espelhar sombra, não ter uma sombra te perseguindo. Sabe quando a gente fala sobre o sol do meio-dia? Um dos primeiros relógios, como o relógio de Acais, né, lá no livro de Reis fala sobre isso, quando o rei Ezequias pede uma prova do agir de Deus no relógio de Acais, um relógio feito antes dele, é porque o sol se movia e a sombra se move conforme o sol se movia, ou a terra, dependendo do entendimento que você tem, mas está o sol aqui, à medida que havia uma movimentação, a sombra se movia. Então os primeiros relógios, eles marcavam o tempo pela sombra. Quando a pessoa olhava e não via sombra alguma, meio-dia. Meio-dia no lugar que estou. Isso significa algo muito simples. Para que você, estando debaixo da luz, não projete nenhuma sombra de modo a atrapalhar você, você tem que estar exatamente no centro da luz. Entende a expressão, estar no centro da vontade de Deus?
Você precisa que o sol da justiça esteja sobre a sua cabeça, na totalidade. Se o sol estiver desse lado, a sombra vai aparecer ali. Se o sol estiver desse lado, a sombra vai aparecer lá. Mas tem sempre alguém vendo a sombra, salvo na oportunidade de você estar exatamente no centro da luz. E aí, quando a gente faz todas as explanações falando de Jesus, quem é Jesus senão a verdadeira luz? É luz em meio às trevas. Você entende porque agora o sentido sombra na mensagem vai nos arremeter aos rastros da velha criatura? Que quando eu passo, quem está me vendo, o sol está por aqui, as pessoas estão me vendo, porque o sol tem que bater, mas aqui atrás, se eu não cuidar, o que vai aparecer? Uma sombra. E quem está me vendo aqui, e eu não estou vendo esse que me vê aqui, vai ver a minha sombra. E é como se Paulo dissesse: mantenham-se debaixo da luz, mas na exatidão da luz. Somos da luz, não somos das trevas. Posso ouvir um amém da igreja? Dá um pulinho lá no capítulo 3, versículo 12 em diante. Capítulo 3, versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de você. Veja que a palavra árbitro vai dar a ideia de um juízo. Pensa em contenda entre dois irmãos. Pastor, o irmão tal brigou com o irmão fulano. Aí vai o pastor tentar ser um árbitro. O que ele vai tentar fazer? Não vai achar um culpado ou um inocente. Ele vai tentar liberar uma palavra que o coração dos dois vivam em paz. Porque essa paz que Cristo nos dá vai ser o árbitro. É isso, exatamente isso que Paulo está falando. Eu vou ler de novo o versículo, finalzinho do versículo 13. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros, nos litígios, nas contendas. Versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Se não tem essa paz, a sombra está aparecendo mais do que a luz. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Glória a Deus, que palavra, irmãos. Tudo o que vocês fizerem, saibam que Cristo, Deus, está vendo, e que nos atos praticados uma sombra vai aparecer. E o mundo não vai reparar em você, mas muitas vezes repara na sombra. É impressionante. Se você fizer uma busca no Google sobre sombras, esses dias eu recebi uma caminhada de alguns animais e a sombra era enorme. Mas eram umas zebrinhas bem pequenininhas num deserto gigante, o sol escaldante, batendo de um lado e as sombras pareciam animais grandiosos. Nós precisamos perceber que nós vamos ser reparados mais pelas nossas sombras do que por nós mesmos e os nossos atos bons. As nossas falhas vão correr o mundo. As coisas que desagradam a Deus têm uma velocidade, para se espalhar melhor do que a fibra ótica, irmãos. A fofoca, a difamação, a mentira. Por isso Paulo dá à igreja de Colosso uma responsabilidade. Qual é? Aconselhem-se uns aos outros. Ou aconselha você o outro e o outro aconselha você.
na tentativa de fazer com que a sombra da igreja não seja uma sombra que venha inibir a luz de Cristo. É verdadeiramente a ideia aqui das pessoas que deveriam cuidar umas das outras, né? Eu sempre tenho o hábito, quando alguém me pergunta: pastor, cadê aquele irmão? A minha resposta primeiro é, se eu não souber de verdade, eu digo, não sei. Eu ia perguntar para você: cadê o seu irmão? Ele também é meu irmão. Mas você olha para mim como se eu tivesse a responsabilidade de ter todo o controle de todos. Não. Tem determinadas situações que eu sou o último a saber. Então eu digo, cadê o seu irmão? Cadê aquela pessoa que sentava do seu lado? Porque não sentava do meu lado, sentava do seu lado. Você não tem o contato, o telefone? Você não foi lá visitar? Sabe como cria essa dependência? E a igreja, nesse sentido, ela vai centralizando todas as coisas na visão pastoral, na função pastoral. E no fim a gente não cumpre o nosso chamado, que é cuidar uns dos outros, para que não haja sombra em ninguém. Quero encerrar lendo Colossenses capítulo 1, lá no versículo 13, pode nos ensinar a como matar a nossa sombra de uma vez por todas. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nós precisamos nos lembrar disso. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ora, se Cristo é a imagem do Deus invisível e nós estamos em Cristo, então nós seremos invisíveis e não teremos sombra. Você pode dizer glória a Deus por isso? Você entende que uma vida justa, uma vida debaixo da luz de Cristo, não gera sombra. Você entende que uma vida dedicada realmente a cuidar das coisas de Deus, não deixa rastro de passado e de velha criatura. Quem às vezes gera muita sombra é porque ainda está o sol um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, às vezes na frente. E o maior perigo é esse, queridos. Quando nós não espelhamos Cristo na nossa vida. Se nós somos realmente cristãos, o mundo não tem por que nos julgar. Tem como perseguir. Mas julgar, um julgamento humano, falso, falho, como muitos erram, como a justiça erra. Mas quanto à justiça de Deus, não há erro. Porque Ele faz com que sejamos invisíveis aos olhos humanos, não haja sombra que nos persiga, e Ele nos vê como realmente nós somos. E aí é quando eu digo, Jesus falando, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. É porque Ele sabe aqueles que terão uma sombra perseguindo, e que a sombra às vezes, no desenho animado acontece, né? A sombra corre e vai na frente. É muito interessante você entender que Deus nos vê como ninguém vê. Que Deus nos conhece como nós mesmos não nos conhecemos. E aí vem Paulo, antes de dar a bronca em Colossenses, ele começa a sua carta dizendo, Ele nos libertou do império das sombras, para que pudéssemos andar debaixo da sua poderosa luz. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar pela nossa vida, pela vida de cada um dos que aqui se encontra. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que esta palavra esteja guardada no nosso coração, que possamos entender o modo de Deus agir por nós. Talvez você queira fazer aí um pedido a Deus e dizer a Ele, Senhor, afasta de mim as sombras que atrapalham a minha caminhada na Tua presença. Talvez você queira dizer, Senhor, que Tu seja a luz do meio-dia sobre a minha vida, para que todos vejam Cristo em mim e não a minha sombra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos nós como Tua igreja, ouvimos a Tua palavra, te pedimos em oração entendimento, discernimento,
que possamos guardá-la, Senhor, na nossa mente, na nossa alma, que os nossos passos sejam a cada dia mais cuidadosos. Os dias estão abreviados, sabemos que cada um de nós há de prestar conta de tudo o que recebeu nesta vida. Te pedimos, ó Deus, que possamos espelhar Cristo em cada um de nós, que o mundo possa ver Cristo na igreja, que o mundo possa perceber que aqui é o lugar onde a luz habita, Pai. Te pedimos para que esta igreja, para cada um dos irmãos que aqui se encontram, para cada família aqui representada, que não hajam testemunhos que venham maldizer a caminhada cristã. Perdoa aqueles que, dotados, ó Deus, de funções pastorais, eclesiásticas, deveriam dar um bom testemunho e não dão. Perdoa-lhes, Pai. Que o teu perdão os alcance, que eles possam se recompor e voltar à luz de Cristo enquanto há tempo. Obrigado, a Deus, porque a tua palavra é vida para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém.